Muito bem. Então vamos comigo aqui, João capítulo 11, verso 43 e 44. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos atados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Ó Deus, nós clamamos nessa noite que o Senhor derrame sobre nós essa paixão, esse amor por essa palavra, essa fome, Senhor, essa sede pela justiça. Ó Deus, coloca em nós, Senhor, essa revelação, nos ensina, revela, tira o véu dos mistérios da Tua palavra, para que nós não apenas possamos compreendê-la, mas sobretudo praticá-la na nossa vida, em nome de Jesus. Derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, que nós te pedimos, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então queridos, esse aqui é o final feliz, dessa história. Quem já leu a história da ressurreição do Lázaro? Então, é o final feliz, quando Jesus clama: Lázaro, vem para fora. E aí aquele homem que está morto há 4 dias, sai, todo como uma múmia, nem sei como que ele conseguiu se mover ali, mas ele deu o jeito dele. E aquele homem todo mumificado saiu ali. Jesus mandou que ele fosse desatado e aquele homem voltou a viver. Então, um grande milagre. Mas olha só, irmãos, essa história começa de uma forma muito triste. As irmãs do Lázaro mandam uma carta para Jesus, que está numa cidade próxima ali, 3 quilômetros só, a Bíblia diz, 3 quilômetros, pertinho ali do lado, Pinhais ali, bem ali em Pinhais. E aí manda uma carta para ele dizendo: olha, porque não tinha como ligar, mas mandaram então um bilhete e falaram assim: olha, está enfermo aquele a quem amas. Então ele estava doente ainda. Então era um problema sério, mas não era um problema irremediável. Ele só estava doente, muito doente. Mas aí a Bíblia diz então que essa doença se agravou e ele acabou morrendo. Mas não só morreu, porque havia uma crença entre os rabinos e sacerdotes de que era possível que o homem ressuscitasse espontaneamente até o 3º dia. Nunca tinha acontecido isso, mas eles acreditavam nisso, Mas, então, quando Jesus finalmente chega, ele está morto há quantos dias? Então, vocês estão entendendo que não tem mais jeito. É uma situação irremediável, é uma situação sem solução, fundo do poço, todo mundo chorando muito, muito triste, gente criticando inclusive Jesus. Alguém diz ali: ele não curou um cego? Ele não poderia evitar que ele morresse? Que ele complicasse a saúde dele, ele chegasse a morrer? Jesus está sendo criticado aqui. Ou seja, irmãos, é um caos, um caos. Então veja bem, o Espírito Santo falou muito no meu próprio coração, como transformar tristeza em alegria, amém, queridos? Porque essa tristeza profunda, essa dor da Maria e da Marta, elas estão muito tristes, estão chorando muito, até Jesus chora nessa história. Mas essa grande tristeza vai se transformar numa grande festa. No próximo capítulo, ali no capítulo 12, vai ter uma grande festa, inclusive, para celebrar essa ressurreição. É quando a Maria, a irmã do Lázaro, quebra o vaso de alabastro, derrama aquele óleo perfumado sobre Jesus, uma grande festa ali. Como transformar tristeza em festa? Olha o que diz Provérbios 3, versículo 5. Olha o que diz aí, quer ver? Acompanha comigo. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas ou os teus caminhos. Ou seja, qual que é o segredo para a gente transformar tristeza profunda numa grande alegria? Qual que é o segredo? Repete aí comigo: confiança. Confiança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como que a gente transforma choro em alegria, tristeza em alegria? Grita aí: confiança. Confia no Senhor de
todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai transformar choro em alegria, tristeza em festa. Confiança é a palavra-chave. Agora, o que é que eu quero conversar com vocês hoje? Qual que é o nosso tema? Como transformar tristeza em alegria, mas eu quero mostrar para vocês o que significa confiar em Deus. Então, como que eu transformo tristeza em alegria? Confiança. O que é confiança? Cutuca esse crente que está aí perto de você. O que é confiar realmente em Deus? Não é? Se nós conseguirmos dar essa resposta, nós vamos entender realmente o que é confiança e nós vamos transformar tristeza, situações irremediáveis que não tem mais jeito em grande festa na nossa vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio nisso, eu creio nisso. Em nome de Jesus eu creio nisso. Muito bem, então a primeira coisa que eu quero te mostrar. Então o que é confiar em Deus? Primeira coisa, grita aí comigo, confiar em Deus. É confiar no amor dele por nós. Primeira coisa, irmãos, olha, eu tô numa situação que parece que não tem jeito. Não tem saída, já está morto há 4 dias, já cheira mal, não é? Olha, acabou, só tem uma coisa para a gente, só restou uma coisa para a gente, chorar e chorar muito, não tem mais jeito. O que eu tenho que fazer? Confiar no amor de Deus, em primeiro lugar, confiar no amor de Deus. Olha o que diz aí João 11:3, vamos dar uma olhadinha nessa história então, da ressurreição, né? João 11:3 fala assim, que mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Olha, irmãos, olha a confiança delas. Olha a confiança delas, que Jesus ama o Lázaro. Não somente o Lázaro. João 11:5 fala que Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Então elas têm uma confiança nesse amor. Irmão, quando a gente tem confiança no amor de Deus, quando Jesus chegou lá, inclusive, que ele viu a tristeza lá, né, reinando, a tristeza lá no trono, todo mundo muito triste, o próprio Jesus se emocionou e chorou. Então as pessoas, quando viram Jesus chorando, disseram: vede quanto o amava. Então realmente, a casa do Lázaro, da Maria e da Marta, era um lugar que Jesus gostava de ir. A gente vê várias vezes nos evangelhos, Jesus ali, tirando férias, tirando folga. Ele amava aquela casa, ele amava estar lá, ele amava aquela família. Então, irmão, elas tiveram essa confiança. Você tem essa confiança de que Jesus te ama? Deixa eu te falar uma coisa, se você não está convencido de que Deus te ama, você não vai confiar nele. Se você tem essa impressão, Deus está zangado comigo, porque eu ainda não consegui ser perfeito, eu piso na bola, não é? Então Deus está chateado comigo, Ele não vai fazer isso, eu não mereço. Se você tem esse pensamento, você nunca vai confiar em Deus. Você vai sempre pensar que você não merece a bênção de Deus na sua vida. Irmão, nós temos que ter essa certeza que Deus, olha o que diz a Bíblia em 1 João 4:10, nisto consiste o amor. Em que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Presta atenção, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha aqui, ó. Você pode até ter uma dúvida, às vezes eu acho que eu não amo a Deus. Todos nós podemos ter uma dúvida assim. Puxa vida, eu acho que essa minha atitude aqui sabe, ela não expressa o meu amor por Deus. Acho que eu posso falhar no meu amor por Deus. Eu não amo a Deus tanto quanto eu deveria amar. Todos nós podemos ter essa crise. Mas uma crise que nós nunca podemos ter é o contrário. Porque a Bíblia diz assim, olha, que nisto consiste o amor. Não é em que você ama a Deus. A sua confiança em Deus não está no seu amor por Deus, porque isso é imperfeito, isso é humano. Isso é humano. Agora, mas em que Ele nos amou. E Ele provou isso, enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Ele nos amou quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. O amor dele é incondicional, não depende de você, Ele te ama. Dá para cutucar esse crente e falar com fé, com confiança. Diga assim, ei, Ele te ama. Ele já provou isso. Não é pelo que você faz. Amém, queridos?
Então isso aqui é muito importante, irmãos. O diabo quer enganar a gente. Olha o que diz aí Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer uma prova de amor melhor do que essa? Quem aqui seria capaz de dar sua vida por alguém que você ama? Né? Olha aí, só o Tiago, né? O Tiago, claro, pela Natália. O Tiago está fazendo um depósito grande aí, né? Mas é verdade, eu acho que a gente pode até pensar isso, né? Tipo assim, rapaz, eu daria a minha vida pela Meila, né? O Josué pode pensar assim, rapaz, eu daria a minha vida pelos meus filhos. Beleza, mas vocês amam eles. Eu amo a Meila, o Tiago ama a Natália, não é? Agora você daria a sua vida por alguém que não está nem aí para você? Né? Você daria a sua vida por alguém que faz mal aos outros, por alguém desonesto? Ei, foi isso que Jesus fez. Ele deu a vida por mim, Jackson, quando eu era viciado em cocaína. Mas eu nem vou dizer o que eu nem gosto de falar do meu passado, irmãos. Eu tenho vergonha do meu passado. Mas Ele morreu por mim. Ele me amou quando eu estava nessa situação. Ele provou. Será que eu posso ter dúvida? Escuta o que eu quero te falar. Eu quero que você entenda isso. Eu estou passando por uma situação muito difícil. Rapaz, aqui o meu Lázaro morreu há 4 dias, já está cheirando mal, não tem mais jeito, eu estou chorando, eu estou sofrendo. Será que eu posso confiar que Jesus me ama? Será que eu posso fazer uma oração e dizer, Senhor, está enfermo, não é? Aquele a quem amas, ou seja, eu tenho um problema, Senhor, se o Senhor me ama, vem. Irmãos, Ele me ama, Ele já provou. Vocês estão me entendendo ou não? Então nenhum de vocês aqui, nenhum de nós pode dizer, eu não sei se Jesus me ama. Como assim? Como assim? Ele já provou isso, meu irmão. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você creu que Ele morreu pelos seus pecados, acabou. Você crê que Ele te ama. Amém? Olha o que diz 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Sabe, se você tiver alguma dúvida, tipo assim, não, eu estou em dúvida, aí pensa assim, olha, pensa no amor que você tem pelos seus filhos, né? Esses dias o nosso filho Paulinho que é Paulão, que vocês vão conhecer ele agora, ele vai vir aqui agora em julho, fez uma brincadeira com a gente, né? Colocou ali uma mensagem, como se fosse do WhatsApp, dizendo assim, esse WhatsApp foi, não é bloqueado, foi banido, por causa que esse usuário está envolvido com crimes, não sei o que, a Polícia Federal. Rapaz, eu falei, o quê? 1h da manhã. Meu irmão, pensa, a gente não dormiu mais a madrugada inteira, orando de joelho. Só que era uma brincadeira, era para a gente ter visto isso só de manhã. E a gente viu 1h da manhã. Aí eu falei assim para a Mila, amor, e os pais que vivem isso de verdade, né? Um filho preso, não é? Um filho que realmente foi preso, um filho que realmente está morrendo. Irmão, se você tiver alguma dúvida de que Deus te ama, pensa no amor que você tem pelos seus filhos, que é imperfeito, viu? Que não é um amor perfeito. E ele diz assim, olha, vede quanto que Deus te ama, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Nós não somos apenas chamados de filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, porque aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Tenha certeza, Jesus te ama, e já provou esse amor. Então, escuta bem, pode aplaudir Jesus, aplaude Jesus. Então, irmãos, isso é confiança. O que é confiança, pastor? É eu confiar que Jesus me ama, em primeiro lugar. Ele me ama, e está provado isso. Eu não posso ter dúvida disso. Eu posso orar, chamar Ele para resolver minhas paradas impossíveis, porque eu sei que Ele me ama apesar de mim, apesar do meu amor imperfeito por Ele. Nisto consiste o amor, não em que vocês amam a Deus, mas em que Deus ama vocês e já provou esse amor. Uau! Então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com...
o meu amor por Ele, a minha adoração a Ele, vai ser imperfeita. Então, se você pensar assim, você vai ser enganado pelo Satanás. Você tem que pensar, Ele me ama e fim de papo. Ele me ama e já provou isso. Amém, queridos? Tá bom, então a primeira coisa é isso. Então elas confiaram nisso. Está enfermo aquele a quem amas. Confiança é confiar no amor de Deus. Como que eu transformo tristeza profunda, dor profunda em alegria e festa? Como é que eu transformo? Grita aí. Confiança. Confiança, diga confiança. Diga confiança. E o que é confiança? Confiar no amor de Deus. Vamos ver a segunda coisa. Confiança é confiar na sabedoria de Deus. Ah, irmão, como isso pode ser difícil. Quer ver? Confiar na sabedoria de Deus. Então veja bem, João 11:6. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias lá em Pinhais. Quer dizer, por que, irmãos, ele fez isso? É sabedoria de Deus, vocês vão entender. Sabedoria, nós temos que confiar na sabedoria dele. Porque a Bíblia diz assim, né, que para todo o propósito de Deus, o que é? Há tempo e modo. Eclesiastes 8:6. Então, Jesus sabia, não era o tempo. Vocês vão entender por quê. Por que ele não voltou imediatamente? Peraí, Senhor, está muito doente, o Lázaro está morrendo, corre para cá. Aí os discípulos, e aí, Senhor? Todo mundo sabia que Jesus amava aquela família. Eu imagino os discípulos, e aí, Senhor, agora? Ele falou, calma, agora não. Fazer umas visitas ali. Senhor, você não entendeu, é grave o negócio. Calma, vocês vão entender, calma. Aí ele foi comer um churrasco, foi comer um peixe na praia, né, um tambaqui assado na brasa. Como disse, eu disse, não estou entendendo. Como assim? Como assim? Está tranquilo? E ele não correu para lá, né? E Jesus tem um plano. Nós temos que confiar nessa sabedoria de Jesus, no tempo de Deus. Mas olha só, irmãos, para todo o propósito de Deus há tempo e modo. Então ele não foi na hora que eles queriam. Quantos aqui já oraram? Igual eu. Senhor, tem que ser agora, tem que ser agora. E ele não respondeu naquela hora. Quantos aqui desse pessoal? E você não entendeu isso, né? Para todo o propósito de Deus há tempo e modo. E é interessante isso, porque não só o tempo, mas o modo. Olha o que ele vai dizer no versículo 15. Isso aqui trata do modo. O tempo é o seguinte: 2 dias. Não. Daqui a 2 dias a gente vai, calma. Sabedoria de Deus, hein? Tempo. Não no tempo da Marta e da Maria, mas no tempo de Jesus. Agora olha o modo. Olha o que ele vai dizer. Por quê que a gente vai demorar 2 dias? Olha só. João 11:15. Por vossa causa, causa dos discípulos, por vossa causa eu me alegro de que lá eu não estivesse, quando Lázaro ficou doente. Por quê? Para que possais crer, mas vamos ter com ele. Tinha passado 2 dias, aí os discípulos não estão entendendo nada. Agora Jesus diz, eu me alegro. Como assim, Senhor? O Senhor se alegra de morrer teu amigão? Como assim o Senhor se alegra dele ter passado por toda essa situação? E aí Jesus diz assim, eu me alegro, para que vocês possam. Agora vocês vão entender, por que Jesus não voltou naquela hora que elas queriam? Porque, irmãos, é muito interessante. Porque veja bem, algumas vezes nós não vamos entender. Só vai nos restar confiar no tempo e no modo dele. Nós temos que confiar na sabedoria. Confiança em Deus, além de confiar no amor dele incondicional por nós, nós temos que confiar na sabedoria dele. Então, ele tem um plano. Então, aí o plano para nós agora é revelado. Por quê? Porque, irmãos, o evangelho permanece de pé ou cai face ao fato histórico da ressurreição. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e a nossa fé. Os discípulos morreram pregando essa verdade, que primeiro os mortos iam ressuscitar. Eles morreram pregando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por que eles creram? Eles creram, irmão, porque eles viram um morto de 4 dias ressuscitar e voltar zerado do túmulo. Quem está me entendendo? Se Jesus tivesse voltado antes, talvez tivesse uma pulga atrás da orelha.
Não, os rabinos diziam mesmo que era possível um homem ressuscitar depois de 3 dias. Quando passou o 3º dia, Jesus diz: é agora, é a hora. É a hora, eu vou ensinar algo para vocês. Vocês vão ver que o que eu estou falando para vocês, que no último dia, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer, 1 Tessalonicenses 4,16, os meninos não tem aí, só eu que tenho. Porque haverá o grito de comando, Jesus vai dizer. Igual como ele chamou Lázaro, ele vai dizer para você. E a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que nós cremos nisso hoje? Por que os discípulos morreram pregando isso? Porque eles viram o Lázaro ressuscitar. Os discípulos ficaram ali: meu Deus do céu, se não der certo esse negócio. Jesus disse: tirai a pedra. A Marta disse: Senhor, só aqui para nós já cheira mal. Talvez a Marta tivesse dizendo: Senhor, o Senhor vai passar uma grande vergonha. E ele disse: Marta, eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Se nós cremos, nós seremos salvos. A salvação é pela fé, é de graça mediante a fé. E aí os caras removem a pedra. Deus poderia remover a pedra, mas Ele mandou os homens removerem a pedra ali. Tem coisa que a gente pode fazer. Eles removeram a pedra. E aí Jesus, a Bíblia diz que ele se estremeceu mais uma vez. Ele chorou de novo ali. E aí ele disse, ele orou primeiro, ele disse: Pai, obrigado. Antes dele chamar o Lázaro, ele disse: Pai, obrigado, porque o Senhor me ouviu. Olha só a fé. Porque o Senhor me ouviu. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui vendo, para que elas creiam. Aí ele olhou para o túmulo, olhou para o sepulcro, e agora estava aberto. Aí ele deu um grito de lá: Lázaro, vem para fora. Eu imagino os discípulos apavorados. Né? Eu imagino todo mundo ali: cara, como assim? 4 dias. Irmãos, de lá vem aquela múmia, lá vem o Lázaro, pulando de lá de dentro. O pessoal: uau, uau, aqueles gritos. A Bíblia diz que todos que estavam lá creram em Jesus. Quem está comigo? Amém, queridos? Então, irmãos, escuta bem. Para todo o propósito de Deus há tempo e modo. O tempo não era aquela hora. O modo era para ensinar sobre a ressurreição dos mortos. Amém, queridos? Você vai ressuscitar, eu vou ressuscitar também. Não importa quanto tempo a gente já tenha morrido. Não importa. Morri. Aí Jesus volta daqui a 50 anos. Quando ele gritar: Jackson! Eu vou ouvir. Eu vou estar só pó. Não é? Se bem que ele pode voltar agora, né? Mas vamos dizer que eu morro e ele vem daqui a 50 anos. Eu vou estar só pó. Mas quando ele gritar: Jackson! O pozinho vai se juntar de novo. E aí meu ouvidinho vai abrir. Pá, e eu vou ouvir o grito dele. E eu vou obedecer. E aí eu vou sair de lá de dentro. Porque eu creio nisso. Porque a Bíblia diz que o Lázaro ressuscitou no 4º dia. Quando não tinha mais esperança para ninguém. Quando era impossível o morto ressuscitar. Quando ele já estava em estado de putrefação. Não tinha mais jeito. Aleluia. Ei, eu falei para ele esses dias, né, amor? Disse: amor, nós temos que deixar esse Lázaro morrer. Cutuca esse crente que está perto de você, diga assim: deixa o seu Lázaro morrer. Não tenha medo, confia. Confia, deixa ele morrer. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Deixa ele morrer. Jesus vai ressuscitar e você vai crer. Né? Eu já contei aqui, mas sempre está chegando gente nova. Eu lembro que a gente, foi construir a igreja. A gente estava tão feliz, irmãos. Pensa, nós levantamos aquela estrutura de concreto. Já era um grande milagre, aquela estrutura de concreto. E a gente levantou as fotos da estrutura de concreto, tudo montado. Aí vem o embargo da prefeitura. Estava errado os lugares ali. E aí a obra foi embargada e a gente foi para cima e lutou. Irmão, pensa, essa luta demorou 1 ano. Finalmente, depois de 1 ano, eu perdi a batalha. Os caras disseram: não pode ter igreja aqui, nessa quadra. Tem muita gente aqui, tem muita circulação de carro, já tem uma igreja católica muito movimentada aqui. Foi embargado. Definitivamente. Irmão, pensa.
Eu não entendi. Morreu meu Lázaro. Eu pedi tanto para Jesus. Um dia eu estava lá na igreja, voltamos para o prédio alugado, com todas aquelas estruturas montadas ali, sem a gente poder usar. Dinheiro enterrado ali, um monte de dinheiro enterrado. Eu estou lá na igreja orando. Eu não deixava o Lázaro morrer. Eu ia com o vereador não sei quem, eu ia com o político não sei quem, falava com não sei quem. Ninguém me atendeu, ninguém me ajudou. O Lázaro tinha que morrer para eu aprender a confiar em Deus. Está entendendo? Para todo o propósito de Deus há tempo e modo. Aí, um dia eu estou lá na igreja sozinho. Rapaz, do nada eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou lá na prefeitura, eu vou conversar com o prefeito. Essa coisa, né, de criança. E eu saí de lá com a intenção de conversar com o prefeito. Não consegui falar com o prefeito, mas consegui falar com o secretário de obras. Um milagre. E sem ser anunciado, sem nada. Entrei lá. Rapaz, eu nem sei como que eu consegui entrar lá. O cara me atendeu, super gente boa. Contei toda a minha história para ele. Na hora ele pegou o celular dele e ligou para o cara e falou assim, fulano de tal, para o secretário de saúde. Pensa, eu, Zé Ninguém, no meio dos caras lá. Aí ele falou assim, rapaz, tu não está querendo construir um posto de saúde nessa quadra tal aqui, onde foi embargada a nossa igreja? Tô. Eles tem um pastor aqui, com a obra já. Aí contou toda a história para o cara e falou assim, você não quer trocar com ele aquele outro terreno que vocês têm pelo dele? O cara topou. E nós trocamos. O nosso tinha 1.000 metros quadrados, o outro tinha 2.000. A área em volta do nosso prédio que a gente pode usar como estacionamento tem mais 2.000, são 4.000 metros. Quando a gente foi para lá não tinha ninguém. Os caras disseram, pastor, mas a gente vai lá para o fim do mundo. Aí a Avan construiu na frente do nosso prédio um mega prédio. E aí todo mundo foi morar para lá. E hoje, irmão, você não pode acreditar o que virou aquele bairro lá. Não sei se o Thiago já voltou lá em Palmas, depois que eles fizeram a avenida, já terminou a avenida nova na frente da igreja, tudo por causa da igreja, irmãos. Fizeram uma igreja, fizeram uma avenida nova lá, muito top das galáxias, o melhor lugar de Palmas está lá na frente da igreja, aleluia. E eu dizendo, não deixe o Lázaro morrer. Mas Deus estava dizendo, se ele não morrer, você não vai ver a glória de Deus. Eu já não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Deixa o Lázaro. Eu falei para a Mila essa semana, amor, esse Lázaro tem que morrer. Deixa esse cara morrer, deixa esse miserável morrer. Porque nós vamos ver um grande milagre para a gente contar. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Aleluia, glória a Deus. Então, a segunda coisa para a gente confiar, irmão, você não está entendendo? Você não está entendendo? Confia. Confia na sabedoria dele. Confia na sabedoria dele. Tem coisa que eu não entendo. Foi isso que eu falei com a Meire. Amor, vamos só confiar na sabedoria dele. Ele sabe que está. Ele sabe o que. De novo, fala com esse crente aí. Fala com fé, fala com fé, fala com cara de fé. Fala assim para ele. Ele sabe o que ele está fazendo. Aleluia. Foi para ensinar para os discípulos a crerem, que demorou. Amém, queridos? A sabedoria. Agora, a terceira e última coisa aqui para a gente orar. Então, como é que eu transformo tristeza, situação impossível, numa grande festa? Como é que é? Grita aí. Confiança. E o que é confiar em Deus? Confiar. Te ama, Ele te ama. Te ama, Jordano. Jesus é apaixonado por você, camarada. Apaixonado. Então, e a segunda coisa, qual que é? Confiar na sabedoria. Ei, Ele sabe o que Ele está fazendo, descansa. Eu fico dizendo para mim toda hora. It is well with my soul. Tá tudo bem com a minha alma. Ei, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo, amém? Diga aí. It is well with my soul. Tá tudo bem, diga aí, tá tudo bem com a minha alma. Eu fico dizendo toda hora, quando vem essas mentiras do diabo, eu digo, ei,
está tudo bem com a minha alma. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Se o Lázaro tiver que morrer, que morra, ele vai ressuscitar. Vamos terminar. Então, confiar na palavra de Deus, confiar no amor de Deus, confiar na sabedoria de Deus, confiar na palavra de Deus, isso é confiança, é isso que vai mudar a sua vereda. Eu vou ler Provérbio de novo. Provérbio 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Por que Ele vai endireitar as tuas veredas? Quando você confia no Senhor de todo o seu coração e não se estriba no seu próprio entendimento. Quando você confia, Ele transforma tristeza em festa. Então, para a gente terminar, grita aí, confiar na palavra de Deus. Grita com fé, confiar na palavra de Deus. É muito interessante, João 11:4, ao receber a notícia, olha o que Jesus vai dizer, gente. Porque ele recebe uma carta lá. Jesus recebe a carta. Aí eu sou o carteiro, eu trouxe a carta da Maria e da Marta, entreguei para Jesus. Aí Jesus olha a carta e escreve a resposta. Peraí, eu vou traduzir o que ele está escrevendo. Ele escreveu assim, ó: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ele escreveu. Aí ele devolve, o carteiro guarda a carta, corre para Betânia e entrega para Maria. Entrega para Maria e para Marta, as duas. Aí elas vão ler. O que elas vão ler? Elas estão lendo a carta. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que vocês fariam? Uau! Aí o Lázaro morre. Mas elas têm a palavra. Elas receberam uma palavra de Deus, então elas não têm que olhar para a circunstância em volta. Jesus já disse, se Ele disse, está feito. Ele falou, Ele liberou a palavra de Deus. Essa doença é para glorificar o Filho de Deus, não é para a morte. Irmãos, em quem nós vamos acreditar, não é? Imagina, Deus fala para o Adão assim: Adão, olha, tudo aqui é seu. O paraíso é seu, você pode comer de tudo que tem no paraíso. Só não coma do fruto da árvore do bem e do mal. O dia que você comer dessa árvore, do fruto dela, você morrerá. Isso era a palavra de Deus para Adão. Aí a serpente vem com Adão e diz: é certo que não morrerás. Porque Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gente, parece uma pergunta óbvia, né? Em quem que você vai acreditar? Você vai acreditar na palavra de Jesus? Que essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus? Ou você vai acreditar na circunstância, ele morreu? A pergunta é: Adão, Eva, em quem vocês vão acreditar? Em Deus? Ou vocês vão acreditar na serpente? A serpente está mostrando que não morre, porque ela está comendo aí e não está morrendo. É uma circunstância. Mas peraí, vocês têm uma palavra de Deus. Irmãos, resposta, pergunta que cai na prova: em quem Adão acreditou? Na serpente. Na serpente. Entende que muitas vezes nós estamos acreditando no que a circunstância está dizendo, no que o mundo está dizendo, no que o diabo está dizendo, e não estamos acreditando na palavra de Deus. Aí Jesus chega, aí elas não estão entendendo nada, tem uma crise dentro delas. Aí elas chegam ali, elas começam a dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Reclamando, murmurando. Aí Jesus fala assim para elas: o teu irmão vai ressuscitar. Segunda palavra de Deus. Primeira palavra: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Elas deveriam ter crido, não creram. Segunda palavra: o teu irmão vai ressurgir. Resposta da Marta e da Maria: eu sei que ele vai ressurgir, eu sei.
no último dia, na ressurreição de todo mundo, ele vai: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Aí tinha uma voz de comando. Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, a palavra de Deus, irmãos. Aí Jesus então ordena, de novo, a terceira palavra. Aí ele vai dizer: tirem a pedra, removam a pedra. A palavra de Deus, irmão, é a palavra de Deus. Removam a pedra. Aí a Marta, que já recebeu uma palavra, que não é para a morte, que é para a glória de Deus, que já recebeu a segunda palavra, ele vai ressuscitar. Agora ela recebe a terceira palavra: tira essa pedra daí. Aí ela diz: Senhor, mas já cheira mal. Quem se identifica, mas não levanta a mão? A gente crê, mas não crê. A gente ouve de Deus, mas a gente fica questionando. A gente tem uma palavra, mas a gente fica: cheira mal. Aí Jesus de novo, quarta palavra: eu não te disse. Ele fala com essas palavras: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Como que Jesus é misericordioso, né, irmãos, com a gente, não é? Aí ele manda remover a pedra. Sabe, irmãos, às vezes, escuta bem, o que é mais difícil? Remover uma pedra ou ressuscitar um morto? Fala aí, para você, o que é mais difícil? Remover a pedra ou ressuscitar o morto? É impossível ressuscitar um morto. Só Deus pode fazer. Mas remover a pedra, eu posso. Irmão, tem coisa na nossa vida que está bloqueada porque nós temos que tirar. Nós temos que remover a pedra. Às vezes é uma falta de um perdão. Às vezes é um princípio. Eu não vou fazer lista que eu acabo acertando o seu, né? Mas você sabe qual é a pedra que você tem que remover. Elas tinham que remover essa pedra de incredulidade, e elas removeram a pedra. Aí Jesus dá a quinta palavra. Ele ordena: Lázaro, vem para fora. E aí, irmãos, o milagre acontece. É interessante que as 3 ressurreições que Jesus operou, Jesus só operou 3 ressurreições: a filha do Jairo, o filho da viúva de Naim e o Lázaro. As 3 ressurreições foram a palavra que operaram, não é? Ele falou para o menino que já estava morto, indo para o cemitério. Uma multidão estava levando o menino para o cemitério. Aí Jesus parou o caixão. Ele parou o caixão e ele ordenou a palavra. Ele disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O menino ficou em pé no caixão. Ele entregou o menino para a mãe dele, a palavra. Ele chegou na casa do Jairo e liberou uma palavra: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta. E ela levantou. E agora de novo: Lázaro, vem para fora. É a palavra, irmãos. O segredo é a palavra. Você tem uma palavra, você tem várias palavras. Você tem que colocar isso em prática na sua vida. Diga: é a palavra. Você tem que crer na palavra. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus fez e creram nele. Irmãos, esse problema na sua vida que parece que não tem solução, escuta bem, você vai ver o milagre e as pessoas vão crer. Vão crer. Em nome de Jesus. Olha, o testemunho do Carlos é lindo, né? Porque eu sei os resultados, né? Eu sei, irmão, os milagres que esse casal está vivendo. E é só o comecinho. Eu falei para ele ontem: cara, isso é só um comecinho, tu nem sabe. Isso é um pingo. Isso é um pingo do que Deus vai fazer na sua vida, rapaz. Quem está comigo? Agora eu vou terminar contando uma história. A gente esteve agora na conferência, e aí eu ouvi uma história lá. Vou terminar com essa história, falta 3 minutos, eu vou ser bem fiel. Do pastor Peter Tanchi, o nome dele, né? Ele é filipino. Então ele foi o pregador principal da nossa conferência lá em São Paulo. Irmão, foi top demais, mas ele contou um testemunho que eu chorei. A igreja estava no começo ali, uma igreja forte, assim, já, né? Hoje a igreja tem mais de 60 mil membros. A igreja local dele, espalhada por todo o mundo. Mega, o cara é gigante, né? Ele não é um grande pastor, né? Imagina o pastor Eibe, chamou ele de gigante, imagina, né? O pastor Eibe, que é um cara grande, né? Chama ele é gigante, não é? Um sucesso, mas escuta bem, esse cara, ele já estava crescendo e tal, uma igreja já, mais ou menos, né? Ali na Filipina. Aí, um dia ele estava pastoreando, ele estava visitando uma família, e ele tinha deixado a filha na casa. Ela tinha 15 anos na época. Entraram uns ladrões ali na casa, 10 homens,
10 homens, irmãos, eles violentaram a filha do pastor. Meu Deus, eu ouvi isso, eu já fui assim, meu Deus, eu fui me estremecendo. Eu tenho uma filha, né? Uma filha já de 26 anos. Mas eu imaginei minha menina. Aí ele falou assim: irmãos, a minha filha não foi violentada por um homem, nem por 2, nem por 3, nem por 4. Ela foi violentada por 7 homens. Machucaram ela demais. E aí esse pastor foi tão detonado, irmãos, tão detonado, que ele andava pela Filipina assim, ó, chorando pelos cantos, desesperado, e falando assim: Senhor, eu não entendo, eu estava te servindo, eu estava trabalhando para o Senhor, tudo que eu faço aqui é pregar o Evangelho, não é? Ele já era um empresário, na verdade ele era um pastor voluntário, ele nem recebia nada, ele era um pastor, um empresário e pastor, e ele trabalhando, servindo a igreja. E aí aconteceu essa tragédia na vida deles. Aí, irmãos, um dia a menina falou assim para ele, né? Porque já tinha passado muito tempo e ele naquele fundo de poço. Quantos pais estão entendendo o que eu estou falando, né? E ele, sem entender aquilo, e a filha dele, que foi violentada por aqueles 7 homens, disse: pai, hoje Jesus falou comigo. Ele falou comigo. Aí ele disse: o que ele falou, minha filha? Ele disse para mim assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele disse isso para mim, pai. Aí ele disse: mas o que pode ser de bom nisso? Ele não entende. Aí ele entrou em parafuso: como que o Senhor fala isso para minha filha? O que pode ter de bom numa situação dessa? Aí, irmãos, o resumo da ópera: passou um tempo, essa menina escreveu um livro sobre abuso. A gente não conseguiu lembrar o título do livro, mas era mais ou menos assim: um Deus que permitiu o estupro, ou por que Deus permitiu o estupro, alguma coisa assim. E ela conta o testemunho dela, e a palavra que ela recebeu, e toda a experiência que ela teve com Deus e tudo, e ela conta no livro. Irmãos, esse livro virou um best-seller na Filipina, no país. Vendeu milhares de cópias. Essa menina começou a ser chamada nas televisões do país para dar entrevista. Ela bombou, explodiu. E as pessoas queriam saber. Muitas pessoas que tiveram filhos violentados, muitas pessoas que passaram pela experiência, procuraram a igreja do pastor Peter Tanchi para aconselhamento. Irmãos, aquela igreja bombou. Ficou conhecida no país e no mundo. Sabe, tem coisa que a gente não entende. A gente só vai entender depois. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Aquilo foi a maldade humana. Mas Deus pegou aquele erro, aquela maldade humana, e transformou num grande bem. Irmão, todas as coisas. Diga: todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas. Como que eu transformo uma tragédia, uma dor, uma tristeza profunda, numa grande festa, numa grande alegria, num sucesso? Uma igreja dessa, internacional, não é? Como? Confiança. Confiança em Deus. Mas confiança não é só uma palavra. Eu confio. Confiança é confiar no amor dEle. Confiança é confiar na sabedoria dEle. Confiança é confiar na palavra dEle. E nós vamos ver, irmãos, grandes milagres na nossa vida. Amém? Você pode ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor. Eu quero que você ore, nós vamos cantar uma canção que fala justamente sobre isso, do amor de Deus. E eu quero que você se agarre nele, que você busque ele de todo o seu coração. Nisto consiste o amor, não em que nós amamos a Deus, mas em que ele nos amou e provou isso entregando o seu próprio Filho por nós. Vamos louvar o Senhor. E é nessa hora que você rasga o seu coração, é nessa hora que você manda chamar ele
lá na cidade vizinha, que você manda um recado para ele, uma oração para ele e conta para ele o que está passando com você, que ele ama tanto. É nessa hora, é a hora da oração.